Então, qual que é o exercício que vocês estão com dúvida? No 1 ou no 2? Um pouco nos dois, na verdade. Primeiro no, no exercício um para ver tipo, se a gente conseguiu acertar alguma coisa, porque pelo menos, eu entrei um pouquinho atrasado na aula, fiquei um pouquinho meio perdido ainda na explicação, mas tentei fazer. Na 2 a dúvida mesmo começa na G e na E. Mas vocês querem ver primeiro qual o exercício 1 ou 2? A um. Exercício 1. Uhum. Qual deles aqui? O A, B, C, o D ou E? Acho que, professor, assim, eu posso passar o que eu fiz e o senhor corrige para ver o que eu errei ou não, e aí a partir disso eu tiro a dúvida que eu tenho, entendeu? Pode ser. Então, você quer compartilhar sua tela aí? Compartilho, peraí. Deixa eu fechar a minha aqui. Começou a aparecer a minha aí já? Já. É, beleza. Aqui no exercício um, beleza. Que comece com comprimento de pelo menos 3 e o terceiro símbolo obrigatoriamente é um B. Olha o que eu coloquei. A asterisco B mais B. Seria válido? Essa aí é a A, né? É. É A. Então, ó, vamos por partes. O que que significa o asterisco? Que você pode colocar independente o tanto de vezes. É, mas pode aparecer nenhuma vez também, né? Uhum, Aí o que que acontece? O A, ele pode aparecer várias vezes ou nenhuma vez. uhum, Mesma coisa ali com o B, que está concatenado. uhum, É, o que que acontece aí? Então o A pode não aparecer nenhuma vez e o B também pode não aparecer nenhuma vez. O que uhum. você está obrigando aí é O último seja o B. que o último seja o B, mas assim, o mais, ele é o ou, né? Uhum, Então o que que você tem aí? Você tem ou A, ou B, ou B ou B. É isso que você tem aí. Ou uhum. ainda vazio, né? Porque o asterisco pode não ter nada. Quer ver? Eu vou pegar essa tua expressão. Uhum. é, de Se o novo, senhor, tá? O se o senhor asterisco, quiser. o asterisco, tá? Uhum, Significa que eu posso ter vários As seguidos ou nenhum A. Só uhum. aí você já quebrou a regra. Por que que você quebrou a regra? Porque o comprimento tem que ser pelo menos 3. 3. Então você já quebrou a primeira regra. Colocando isso, ele já quebra o que pode ser infinito ou menos, né? Ou Ou nenhum. zero. Ou Uhum, nenhum. certo. O A ele pode aparecer uma vez, duas vezes, três vezes, N vezes ou nenhuma vez. Uhum. Professor, se o Outro. senhor quiser, para Hum, ficar mais fácil até do senhor explicar, eu posso tirar um print dessa tela aqui que eu fiz, mandar lá no Discord e o senhor explicar por cima. Pode ser? Não, a gente pode até continuar aí mesmo, tá? Não, Beleza. quer ver, mantenha aí o seu exemplo, né? Então Uhum, você entendeu que o asterisco ele significa isso, que o símbolo pode aparecer nenhuma vez. uhum. Então, Então no esse é um cer- ponto. então poderia ser isso aqui no caso. No caso, AB mais B. Resolveria isso ou não? Também não. Porque assim, ó, por que que não resolveria? Porque o mais aí, ele significa ou. Ou é Ou... um símbolo ou outro. Ah, tá. E você obrigatoriamente tem que ter um B na terceira posição. Uhum. Que expressão poderia colocar aqui para que fique de um modo certo? Então, eu cheguei a montar, né? Eu Uhum. vou. Eu cheguei um pouquinho atrasado, por isso que eu Tá. perdi essa. Então eu vou montar novamente. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Aham. Eu vou fazer o primeiro aí, tá? Beleza.
eu parar de comprar. Ai, deu. Então vamos lá, o primeiro aqui. Então, primeira coisa, tem que ter pelo menos 3. Tá? Então, lembra que eu mostrei no início? Assim, ó. Primeira coisa, gera cadeias aqui, tá? Por Uhum. exemplo, uma cadeia válida. Aqui, pode ser A, B, A, AAB, pode ser válido. ABB pode ser válido. Né? uhum. É, BBB, BAB pode ser válido. BBB pode ser válido, contanto que eu tenha no mínimo 3. uhum. Tá? E na terceira posição eu tenho que ter um B. Tá? Bom, eu falei no mínimo 3. Então, aqui pode vir depois ainda AB, BB, contanto que eu tenha na terceira posição B. Então, isso aqui são exemplos de cadeias válidas, tá vendo? Uhum. Né? BBB, né? AAB, tudo exemplos de cadeia válida, ou seja, ela tem tamanho de no mínimo 3, máximo N, não importa, mas ela tem que ter menos 3. E na terceira posição ela tem que obrigatoriamente ter um B. Uhum. Obrigatoriamente tem que ter um B. Nessa segunda aí, não teria que ter também um B no final desses 3A? Não, porque o que ele está falando é que o terceiro símbolo, o seu terceiro símbolo é um B. Ah, tá. Só o terceiro. Então, o Ó, terceiro. primeiro símbolo, segundo símbolo, terceiro Terceiro. símbolo. Terceiro símbolo tem que ter um B. Ah, é pelo menos 3, não delimitado a apenas 3. Não limitado a 3. Uhum. Só que o terceiro símbolo obrigatoriamente tem que ter o B. Uhum. Certo? Certo. Então vamos lá. Vamos pegar cada um dos operadores primeiro, então. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, igual você fez, asterisco. Uhum. O que que isso significa, asterisco? Que- Significa que eu posso ter nada, ou ainda significa que eu posso ter um único A, ou ainda significa que eu posso ter vários As, Uhum. certo? Certo. Isso significa o asterisco. Se eu fizer isso aqui, ó, A asterisco B, o que eu tenho aqui? Quais são as cadeias que podem aparecer aqui, então? A, B, 4 As e depois um B. É, eu posso ter qualquer quantidade de As aqui, tá? Eu posso ter aqui, ó, nenhum A, Eu ou tenho um seja, B. então só teria um B. Eu poderia ter um A na sequência o B, ou Sim. ainda poderia ter AAB, ou ainda uma quantidade enorme de As aqui, tá? Uhum. Não importa. Não pode. Entendeu? Uhum. Então, assim, o B sempre vem depois do A, é isso que eu estou falando aqui. Sim. Essa construção aqui serve para o nosso aqui? Não serve. Por quê? Por Porque o quê? B obrigatoriamente tem que estar na terceira posição. E o Uhum. tamanho tem que ser de no mínimo 3. Sim. O tamanho desse aqui é 1, o tamanho desse aqui é 2, o tamanho desse aqui é 4. Em termos de tamanho, ele atendeu. Só que o terceiro símbolo tem que ser um B. No caso aqui, o terceiro símbolo é um A. Então não serve. Uhum. Outro problema aqui dessa construção, você obrigatoriamente está dizendo que antes do B, se vier qualquer símbolo, tem que ser um A. Uhum. E aqui na linguagem ele não está falando isso. Ele está falando assim, olha, pode vir qualquer coisa, desde que eu tenha o B na terceira posição. Então, o que, que eu posso ter? Vamos apagar isso aqui. Eu posso ter A, AB, certo? Eu Sim. posso ter ABB, eu posso ter BBB, desde que eu tenha B na terceira posição. Uhum. Posso ainda ter isso aqui, ó. BAP,
tá? Também vale, porque eu também tenho o B na terceira posição. Se você pegar essas cadeias aqui e gerar, então, a expressão regular, como que seria a expressão regular para essa cadeia aqui? A comum, Tem que ter um A, aí depois A de novo, sim. e depois mais B. Não é o mais. Lembra, o mais é ou, tá? Ah, tá. Então, como que a gente traduz aqui? Você teria que ter, então, A asterisco B. A asterisco B. Só que o asterisco, ele é obrigatório. O asterisco aqui, ó, quando eu coloco o asterisco, Entre os dois. significa que eu posso ter vários As ou ainda posso ter nenhum A, Uhum. certo? Sim. Tá? Mesma coisa aqui. Como é que eu geraria aqui para essa cadeia aqui? A, A, B asterisco. B asterisco, tá? Lembrando que eu posso ter A, B, B, ou ainda não posso não ter nenhum B, posso ter só o A, Uhum. entendeu? Sim. Ok, entendido isso então. Aqui é a mesma coisa, né? O B, né? O B só coloca aqui B asterisco, ele pode gerar isso aqui, Ou ou nada. pode ainda não ter nenhum B. Uhum. Isso aqui, eu tenho que ter aqui um B, um A Ó, e um B, certo? sim. Bom, nesse caso aqui, é, assim, se obrigatoriamente eu tenho isso aqui, tá, então tem que ser BAB mesmo. Eu tenho que fazer. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, mais um B, o que eu teria aqui de expressão? Eu teria B, A, B, asterisco. Porque o B pode se repetir N vezes. Ou ainda, nenhuma vez. Uhum. Certo? Isso aqui é Sim. válido. Então, tem que dar uma revisada aí na aula, tá? De expressões regulares, tá? Beleza. Tem que dar uma boa revisada aí. Então, como que seria esse primeiro aqui? Bom, eu tenho que ter pelo menos três. Né? Eu levantei um monte de cabeça. Mas o terceiro símbolo tem que ser um B, Uhum. tá? Então, o primeiro símbolo, ele pode ser ou um A ou um B. O mais aqui significa ou, tá? Sim. Isso aqui é a mesma coisa que assim, A ou B, tá? Uhum. O mais aqui. A gente tem que ficar bem, bem claro aí. Tudo bem. Aí eu posso colocar isso aqui entre parênteses, por quê? Porque na sequência eu também tenho que ter ou um outro A ou um B. Obrigatoriamente ou um A ou um B. Um A ou um B, por quê? O tamanho da minha cadeia é 3, Sim. tá? Na sequência, o que eu posso ter? B. Porque ele está falando assim, ó, o seu terceiro símbolo tem que ser um B. O terceiro símbolo tem que ser um B. Ah, e depois do terceiro símbolo? Bom, depois do terceiro símbolo eu posso ter outro A ou B também. Eu posso não ter. Então eu coloco asterisco. O asterisco significa o quê? Tudo que está entre parênteses aqui, ele aplica a regra. Tá? Ele aplica a regra. Ou A ou B. Esse A ou B pode aparecer uma vez, duas vezes ou nenhuma vez. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. A ou B? Escolhe um aí. B. B. Aqui. A ou B? A. A. Obrigatoriamente aqui tem que ter B, porque ele está concatenando o B aqui, tá? Uhum. Então B.
Depois da sequência, pode ser A ou B ou nada. 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 Então, que cadeia que você tem aqui? BAB. Essa cadeia aqui é válida? É válida. Por quê? O comprimento dela é pelo menos 3 e o terceiro símbolo é um B. Uhum. Podemos ter outras cadeias também. A ou B? Vamos escolher É, aqui, sei lá, A. A. A ou B? A. A também. O B tem que vir aqui na terceira, de qualquer jeito. Depois aqui pergunta de novo. A ou B ou nada? BBB. 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 É uma cadeia válida? É válida, porque o tamanho dela é no mínimo 3, no máximo 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Certo? Uhum. Então, tem tamanho no mínimo 3. E o terceiro elemento é um B. Pronto. Então está funcionando a nossa expressão regular aqui. Uhum. E aí você pode colocar qualquer outro, você pode ir testando qualquer outro símbolo. Pode ter aqui ainda B, B e B. Mais um monte de B aqui. Também é válido. Desde que eu tenho B na terceira posição. Eu tenho um Uhum. tamanho mínimo de 3. Acho que o que me embananou de primeiro foi essa questão do mais ser um ou U. O que eu É. achava que era o mais seria para você concatenar os dois. Não. O mais aqui é o ou. Uhum. Então os meus outros estão errados já, só de tabela por isso. Tá. Então, mas assim, clareou um pouco? Nossa, demais. Tá, então é isso. É, então tem que olhar lá, tem um material, né, de expressões regulares que Uhum. tem o que significa cada um desses operadores, Uhum. né? O que é o mais, o que é o operador de concatenação, que é diferente do mais, o que significa o asterisco, tem Uhum. também o interrogação, tá? Que é o que Interrogação, ó, eu já fiquei confuso no exercício 2. O exercício 2 No eu já. caso, a questão B também, professor, que eu tô com um pouco de dúvida. Tô empananando nela também. Mas, questão B. A B dá 1 aqui, Gabriel? isso, Então, vamos isso. lá. Ó, vou pegar aqui então B dá 1. O que ele está falando aqui, ó? W, tal que toda posição par de W é um A. Então, o que é uma posição par? É, o É a segundo posição par, 2, é a a posição posição 4, 6. é a posição 6, é a posição 8. Ficou um pouquinho que você falou, Guilherme. Mas, ó, então assim, toda posição par de W é um A, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui em cima porque tem mais espaço. Uhum. Primeira coisa, posição, tá? Vocês já estudaram vetores, né? Então você tem a Sim. posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, assim por diante. 5, 6, 7, 8. Tá? Vou dar esses exemplos aqui. O que está falando aqui é o seguinte: eu tenho que ter um A Em cada posição par. em cada posição par. Então, na posição 1 aqui, eu posso ter A ou B. Não importa. Vou colocar B aqui. Mas na posição 2, eu tenho que ter A. Na Uhum. posição 3, posso ter A ou B. Tá, então vou repetir um A aqui.
Mas na posição 4, obrigatoriamente tem que ter o A. Na posição 5, eu posso ter A ou B. Vou colocar um B aqui. E na posição 6, eu tenho que ter A. E na posição 7, eu posso ter um A com um B. Vou colocar outro B aqui. E na posição 8, eu tenho que ter um A. Certo? Certo. Até aqui tudo bem. Uhum. Beleza. Então, o que eu faço, pessoal? Eu faço isso, ó. Conforme eu vou lendo aqui, tá? O enunciado e vou escrevendo aqui, e eu fui falando, eu posso ir construindo a minha expressão. Posso dizer o seguinte, ó. A primeira posição não pode ser A ou B? Então, eu coloco aqui A ou B. E na segunda posição? Na segunda posição tem que ser o A. E na terceira? A ou B. Então, eu coloco A ou B. E na quarta posição, eu tenho que ter o A. E na quinta posição, eu posso ter A ou B. E na sexta posição, eu tenho que ter o A. Certo? Certo. E na sétima posição, eu tenho que ter A ou B. E na oitava posição, obrigatoriamente, eu tenho que ter o A. Então, essa expressão aqui, ela atende parcialmente aqui os requisitos. A questão é que, assim, eu posso ter um A lá na posição 100. Eu vou ficar fazendo esse A ou B, A ou B, A ou B até chegar na posição 100? Não. Lusitano, né? Uhum. Não preciso. Como então? Toda posição par de W é um A. Até aqui vocês entenderam o que eu fiz, né? Sim, é isso. Então, na segunda posição, eu tenho que ter um A. Então, isso aqui tem que acontecer. Aí depois, isso aqui, ó, pode se repetir várias vezes, não pode? Sim. Bom, Aí como é que ficaria para deixar assim? se ele pode se No repetir texto? várias vezes, eu coloco aqui, ó, A ou B e A. Só que como ele pode se repetir várias vezes, eu coloco um asterisco. Aqui, ó. Fechei com parênteses aqui, estou dizendo, ó, isso aqui, ó, ele tem que aparecer ou nenhuma vez. Se não aparecer nenhuma vez, então é só essa expressão aqui que vai ser executada. Ou pode aparecer N vezes. E aqui eu estou Mas garantindo. Oi? dá para simplificar isso aí, né, professor? Vou deixar menor, né? Por exemplo. Deixar, Então, tipo, só. Tipo, no caso, daria para deixar só o parênteses A, B, A, parênteses asterístico, por exemplo, né? Uma forma simplificada. vamos lá, vamos pegar o seu raciocínio. Até aqui tudo bem. Entendeu? Sim, Até aqui. Tá? Porque, entendi. assim, quando o problema é complexo, você resolve primeiro os problemas mais simples, né? Os menores problemas. Aí você vai incrementando aí a complexidade. Como que a gente poderia melhorar mais isso aqui ainda? Eu acredito que pegar, eu acho que só pegar essa última parte aí que o senhor fez, eu acho que já resolveria o problema. Tira essa primeira aqui. Tira, deixa só essa última parte e tira o resto. Eu acho que já resolveria. Mas isso aqui já resolveria? Isso. Ah, mas isso aqui, ó,
significa vazio. E aí eu não tenho um A na posição par. Tem? Então, se ficar vazio, eu acho que não, né? Não tem. Como que a gente poderia resolver esse problema, então? Alô? Tá me ouvindo, professor? Tá muito baixo, viu? Acho que você tem que aumentar o microfone aí. Caiu um pouco minha conexão, acho que esse foi o problema. Tá dando pra ouvir agora? Tô ouvindo bem agora. Ah, tá. Beleza. O senhor ainda tá resolvendo o exercício 2? Isso, A o letra B. O Ah, B tá. aqui, o B do 1. Uhum. O Gabriel falou assim, olha, só essa expressão aqui é o suficiente. Uhum. Tá quase mesmo, tá? O problema é que essa expressão aqui eu posso ter um vazio. Não seria mais fácil tirar o asterisco? Mas se eu tirar o asterisco, vai ficar o quê aqui no lugar do asterisco? Coloca no final a letra A. Não. Não? Não, porque assim, ó, eu quero ter o A na posição par. Por isso que o A tá aqui, ó. Uhum. Isso aqui, ó, tem que se repetir pelo menos uma vez. Vocês concordam comigo? Sim. Tem que repetir pelo menos uma vez. Qual que é o operador que obriga que isso se repita pelo menos uma vez? Eita, pelo Qual menos. Oi? Eu não entendi a pergunta. Que operador que eu utilizo para obrigar que essas repetições aconteçam pelo menos uma vez? Eu acho que A mais B e A. Não seria? Ah, mas aí só ficou assim, ó. Aí isso aqui, ó, é igual a isso aqui, ó. A, né? Ou ainda BA. Eu só tenho o quê? Duas posições aqui, né? Tem cadeia só com dois, de tamanho 2 aqui. Ele está falando assim, ó, toda posição par de W é um A. Aham. O que, que eu uso aqui? Porque se eu colocar o asterisco realmente ele vai repetir tudo isso aqui, igual está aqui em cima, não vai? Sim. Ele vai repetir. Só que o problema é que o asterisco também fala o seguinte, ó, isso aqui pode acontecer nem uma vez. Não Ah, sei. Ele não então ele é resolve. obrigado a... Não No teria caso, Pelo seria um menos um. ponto de interrogação? Exatamente, o ponto de interrogação. Certo? Eu achei que teria que repetir a expressão. Isso, foi o que a gente fez aqui em cima, que a gente foi repetindo, não repetiu? Não, mas mesmo não seria no caso com o asterisco e depois sem a repetição. Entendeu? Sem o asterisco no final. Ah, entendi o que você está falando. Uhum. Você fazer isso aqui, ó. Asterisco, isso. Assim, Uhum. Sim. é a mesma coisa, só que ficou mais longo. Uhum. Tá? Isso aqui é igual a isso aqui. Um ponto de interrogação. Certo? Certo. Ficou claro agora? Mais Agora claro? sim. Sim. No caso, o ponto de interrogação vai... Ele obriga o... repetir pelo menos uma vez, né? Pra eu me dizer. Uhum, Ah, tá. Não, exatamente. agora ficou mais claro. Maravilha, então.
Bom, aí, pessoal, eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça aí no 1 e no 2, tá? Eu acho que Beleza. agora vocês têm elementos suficientes aqui para resolver todos, tá? Aham, não, agora ficou totalmente bem mais claro. É, Guilherme, Aham. certeza? Finalmente, agora sim. É. Uhum. Então vamos fazer o O que seguinte. tinha dado de confusão mesmo, Hum, no caso meu, foi ter entendido, não ter entendido direito os operadores, ficado confuso neles, foi onde eu fiquei perdido. Agora eu acho que pelo menos eu consigo montar as expressões tranquilamente e montar as repetições lá embaixo, no exercício 2. Porque o que eu tinha ficado com dúvida era basicamente no exercício 2 era a letra G, que teria que repetir ali, no caso, no mínimo uma vez o A. exatamente. O Entendeu? A Era tem que isso. aparecer aqui no mínimo uma vez, mas pode aparecer várias vezes. Uhum. Era isso onde eu tinha ficado confuso. E no final sempre um B. Era isso que eu tava confuso. Ah, que bom. Então, tá tranquilo até agora? Uhum. Sim. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. É, vocês irão me entregar, então, o exercício 1 e 2. Se vocês quiserem, eu passo até o doc para vocês, tá? Se ficar mais fácil. Beleza. Prefere o doc? Prefiro o doc, professor. Sim. Deixa eu já jogar o doc lá. Ajuda no dever de casa. Aí é o seguinte. Mandei lá, tá? Uhum. É, vou fazer o seguinte. Eu vou excluir isso aqui. Vou chamar isso aqui. Olha como eu tô sendo bacana, hein? Prova 2. Ok. Cara, se vocês não tirarem 10, eu vou ficar muito chateado. Se o senhor vai, imagina a gente. É, A gente vai. é É a obrigação obrigação. da gente Eu, tirar 10. eu A tenho gente que tirar 10 querendo ou não, então. Peraí, deixa eu ver aqui que deu uma. Algum problema aqui. Deixa eu ver. Não consigo. Vai ficar assim mesmo. É, eu não consigo tirar uma segunda página aqui, mas não tem problema. Deixa eu salvar aqui. Aluno. Ligação 2.
problema aqui no Word, que eu não sei o que é. Assim. Bom, eu mandei lá. Pessoal, essa lista aí, só com exercício 1 e 2, tá? Vai ser a nossa prova 2. Tudo bem? Beleza, mas já tá contando, já. Vocês têm para entregar, é isso que eu estou falando, que tá fácil demais. Vocês vão poder entregar essa prova 2 até o dia 29/11. Ok. Tá? Deixa eu fazer isso aqui. E o trabalho já é para a próxima aula, já, professor? E o trabalho, a apresentação do trabalho é para o dia 22/11, próxima aula. Que tem tempo também, que tem um feriado ainda, né? Uhum. Vocês têm aí um bom tempo aí para fazer o trabalho. Tá? Então tá bom. Então tem aí para fazer. No caso, sobre a apresentação, professor, como é que vai ser slide mesmo? Como é que vai ser? Então, pode fazer slide. Slide mesmo. Tá? E aí, o que eu espero, tá? Que vocês mostrem aí exemplos aí, né, do uso de autômatos determinísticos e de expressões regulares lá em compiladores, principalmente lá no analisador léxico. Os autômatos também contam, certo? Oi? Os autômatos também nos compiladores. Também. Tá? E aí agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou fechar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Vendo a minha tela, né? Eu vou mostrar aqui a implementação de um autômato finito determinístico. E eu não vou passar o fonte, tá? Mas você vai implementar aí depois sozinho, tá? O vídeo está gravado. Então você pode rever o vídeo depois da aula. E aí você vai implementar o seu, tá? Mas eu vou te mostrar aqui a implementação de um autômato. Vamos pegar então a primeira coisa. Como que seria um DFA, autômato finito determinístico, que aceita uma cadeia com o número ímpar de uns. Entenderam? Primeiro 4 estágios. Dá um barulho aí de... Ah, o meu. Peraí que eu vou mostrar. Vai lá. Tá bom. Melhorou. Veja, eu tenho que elaborar um DFA que ele aceita uma cadeia com número ímpar de 1. Como assim um número ímpar de 1? Tá? Então, nessa cadeia, eu posso ter... Deixa eu colocar aqui maior aqui. Eu posso ter um único 1. Tá? Deixa eu aumentar mais ainda aqui. Deixa eu ver se aumenta. Posso ter um único 1. Ou eu posso ter 3 uns, tá? 1, 2, 3. Ou eu posso ter 5 uns. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O autômato ele tem que reconhecer uma quantidade ímpar de uns. Tá? Fácil de implementar. Tá? Vou mostrar aqui qual que seria esse autômato. Extremamente fácil, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui na tela aqui para ver se melhora a visualização. Tá? Então você tem aqui, ó, dois estados, Q0 e Q1. Q1 é o estado final. Então se eu estou em Q0, que é o inicial, e li1,
já estou no estado de aceitação. Foi o primeiro 1. Tá? Se eu tiver um segundo 1, eu volto para Q0. Que não é estado de aceitação. Mas se eu tiver o terceiro 1, eu vou para Q1. Aí um O estado de quinto 1, o sétimo 1, entendeu? E assim por diante. Uhum, Tranquilo? tranquilo. Maravilha. E essa aqui, ó, é a representação tabular do DFA. Sim. O que eu quero? Eu quero implementar isso aqui numa linguagem de programação. Porque é importante você aprender a implementar isso aqui numa linguagem de programação. Porque é uma forma de você aprender já a construir o seu próprio compilador no futuro. Uhum. Tá? Então, como que seria isso? Vamos lá. Então, lembra, né? Ele tem que reconhecer um número ímpar de uns. Tá? Deixa eu abrir aqui, então, o VS Code, que é a parte bacana, né? Da disciplina aqui. É a parte prática. VS Code. Tá aqui. Então tá aqui. Então, como que seria a implementação daquele DFA lá? Eu vou mostrar aqui já a implementação, mas eu vou explicar por partes, tá? O Java é bem simples, tá? Uma linguagem extremamente simples de programar. Você pode implementar isso aqui em Java, ou em C, em C++, em C Sharp, que é tudo parecido, ou em Python, tá? Não importa, a lógica é a mesma, tá? Então eu criei uma classe aqui chamada de DFA simples, tá? Aqui eu tenho um método main, tá? Esse é o primeiro método que vai ser executado. E aqui eu declarei aqui uma variável de entrada. Por que uma variável de entrada? Deixa eu mostrar aqui um exemplo aqui dessa variável de entrada. Vou compilar aqui, javac dfa simples.java. Compilou, já gerou o ponto .class aqui. Agora eu vou executar. Java dfa simples. E vou passar a entrada, tá? Eu vou passar aqui uma entrada inválida, tá? Vou passar aqui 5 zeros. Por que essa é uma entrada inválida? Porque na posição eu tenho que ter um número ímpar de 1 aqui. E eu não tenho nenhum. Tá? Eu só tenho zeros aqui. Então essa aqui é a entrada. É isso que vai ler aqui no arg0, tá? Dá um Enter. O que ele fez aqui, o meu programa? Ele fez uma configuração instantânea, tá vendo? Ó? De Q0, leu 0, vai para Q0. Estando em Q0, leu 0, vai para Q0. Estando em Q0, leu outro 0, vai para Q0. E por fim, último Q0. Tá? Então ele mostrou aqui a configuração instantânea e falou no final que ele rejeita essa cadeia. Certo? Muito bem. Vamos colocar agora aqui uma cadeia válida, tá? Então eu tenho 0, 0, 0, 1, por exemplo. Tem um 1 aqui que é um número ímpar de 1. Olha lá o que ele fez. Estou em Q0, leu 0, continua em Q0, estou em 0, continua em Q0, leu outro 0, continua em Q0, leu outro 0, continua em Q0, leu 1, foi para Q1 e aceitou. Certo? Certo. Bom, então entendemos então, né? Você tem que ter uma quantidade ímpar de 1. Tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 0, 1, 1, 0, ele vai aceitar? Colocar uma quantidade ímpar de 1, ele teria que ler certo. Então, mas aqui eu não tenho uma quantidade ímpar de 1, tem? Ah, não.
Não tem. Aqui eu tenho uma Tudo quantidade inteiro. par de 1, né? Porque eu tenho Aham. 2 1s aqui. Então ele Sim. tem que... Opa, Comando não encontrado. 0, 1, 0. Ele rejeitou. Por quê? Eu tenho uma quantidade ímpar de 1 aqui. Tá? Ele está implementando aquele DFA que eu mostrei agora há pouco. Então ele, Uhum. ele rejeitou. Qual que seria uma cadeia válida aqui? 0, 1, 0. 0, 1, 0? Ah. Vamos ver? Olha lá. 0, 1, 0. Leu 0 foi para Q0. Leu 1 foi para Q1. Leu 0 continuou em Q1. Aceitou. Uhum. Funcionou. Tá? Então, e aqui está a implementação. Extremamente simples, tá? Uhum. Aqui eu tenho... ignora por enquanto esse método aqui, que é o imprime configuração instantânea, tá? Que é só de formatação. Uhum. A lógica está aqui, ó. Então a gente implementa a tabela de transição. Estou no estado 0, tá? No estado Q0. E o elemento que eu estou lendo é 0, então eu continuo no estado 0. Se não Uhum. ser, se eu estou no estado 0 e eu leio o elemento 1, eu vou para o estado 1, que é o estado válido. Tá? O estado 1 é meu estado de aceitação. Uhum. Se eu estou no estado 1 e leio o elemento 0, eu continuo no estado 1, porque ele é um estado de aceitação. Se eu estou no estado 1 e li o elemento 1, estou no estado 1 e li o elemento 1, eu volto para o estado 0. Por quê? Se eu estou no estado 1, é porque eu já li um 1 antes, correto? Certo. E se eu li mais um elemento 1, significa que eu tenho dois 1. Dois 1 é um número par de 1. Então eu volto novamente para o estado 0. Uhum. Basicamente, if else. Simples demais. Tá? Todo autômato vai ser mais ou menos nessa mesma pegada? Então, essa aqui é uma forma de implementar. Uhum. Mas é uma forma que não é a melhor. Por que, que não é a melhor? Porque olha a quantidade de if que você tem aqui. Muita Uhum. coisa. Porque se você tiver um autômato diferente, você vai ter que fazer uma quantidade de ifs e elses diferente. Sim. Que aí seria com a quantidade de cada estágio para você colocar cada transição da tabela. Por Sim. exemplo, se você Fica tivesse. hard code, né? Por exemplo, se você tivesse uma tabela com 9 transições, você teria que colocar acho que é 16, né? Acho que 16 e fiel seria bastante. Isso. Uhum. Como que eu posso fazer isso melhor, tá? Tem uma implementação aqui que é o DFA genérico. Uhum. Bom, aqui eu simplesmente defino algumas regras e acabou. Eu não preciso ter um monte de if else, tá? Pode ver que é um código assim, ele é um pouco mais complexo, mas ele não tem aquele monte de if else, Uhum. tá? E aí depois eu vou passar esse código aqui para vocês dar estudada, mas a ideia central dele é o seguinte: eu defino um estado de aceitação Uhum. ou um conjunto de estados de aceitação, né? Por isso que é um vetor aqui, tá? E aqui Sim. eu defino minha tabela de transições, que é uma... Tá? Então, uma representação Ficou da mudo. tabela mesmo de matriz. Ah, tá. O Gabriel pediu para avisar que ficou mudo para ele. Tá? Vocês continuam me ouvindo? Ah, agora sim. Agora voltou. No caso, a gente vai ter que fazer a parte da Tá? Então, essa programação. aqui é uma outra forma de você implementar, tá? Um DFA genérico, por meio de matrizes. Uma solução um pouco mais é, bem feita, né? Mas, olha, ter que fazer não, eu não vou obrigar você a fazer não, tá? Mas
eu tenho certeza que vai ser muito valioso se vocês implementarem, tá? Uhum. Começa implementando esse DFA simples aqui, ó. Opa, deixa eu fechar aqui. Começa implementando o DFA simples. E aí você, depois de analisar esse monte de if else aqui, você vai chegar numa solução mais elegante, que é esse DFA genérico aqui, Uhum. tá? Mas eu vou mandar para vocês estudarem o código. Eu acho que é uma boa forma de aprender, tá? Sim. Eu mando. Deixa eu já colocar agora aqui. Eu vou mandar lá no. Ajuda no dever de casa mesmo. DFA simples. Mandei. E o DFA genérico. Então, vocês podem dar uma estudada aí. Como que implementa. O que mais que eu queria mostrar para vocês? Eu já mandei lá no Discord, tá? Quero mostrar agora como implementar um programa que vai validar as nossas expressões regulares. E o programa, vocês vão ver que é extremamente simples, e isso se você implementar em Java, tá? Porque aqui no Java, ou no Python, ou no C Sharp, né, nessas linguagens de alto nível, e em C, se não me engano, eu não tenho uma biblioteca de pattern, tá? Uhum. Aqui em Java, bom, primeiro eu vou mostrar o código executando, e aí o programa executando, aí vocês vão entender o que significa. Vou compilar aqui, Java C, testa, match.java. Não deu nenhum erro. Java, testa, match. O que que eu quero aqui, tá? O primeiro parâmetro aqui, você pode ver que o main aqui, ele aceita um vetor de argumentos, tá? Muito parecido com a linguagem C, tá? Então, o método main, ele aceita um vetor de argumentos aqui. Bom, o primeiro argumento, eu passo qual é a expressão regular. Tá? Então, vou passar aqui essa expressão regular aqui, ó. A asterisco. Ficou mudo novamente. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Vamos passar aqui, então, A asterisco B. Que tipo de cadeia que essa expressão regular vai receber? Ela vai entender. Eu vou passar aqui no segundo argumento, tá? Ela vai entender, por exemplo, a cadeia B. Vou dar um enter aqui. Olha lá, retornou verdadeiro, retornou true. Por que que retornou true? Essa expressão aqui, ó, AB, ela foi passada aqui, ó, nesse lugar, tá? Deixa eu fazer aqui, ó, só para você ver que é a mesma coisa, tá? A asterisco B. Aqui, nesse compile aqui, eu passo a expressão regular. Aqui, tem que passar entre aspas duplas, né? Senão o compilador dá erro. A asterisco B. Passei a expressão regular aqui. No segundo parâmetro, eu passo a expressão, tá? Que é, por exemplo, AAB. Aqui eu vou compilar de novo, Java C, testa,
match.java, e que eu executo direto, Java testament. Retornou verdadeiro. Por que retornou verdadeiro? Porque essa expressão aqui, ó, perdão, essa cadeia aqui, ela bate com essa expressão regular aqui, A asterisco B. Ou ainda poderia não ter nenhum A aqui, né? Poderia ter simplesmente B. Tem que compilar de novo. Executar. Retornou verdadeiro também. Só que para não ficar assim, desse jeito, né? Eu tenho que toda hora ficar compilando, eu passo aqui os argumentos. Tá? Esse aqui é um vetor, então eu passo a primeira posição do vetor, com o argumento 0. E aqui eu passo a segunda posição do vetor, com o argumento 2. Aí em Java, o vetor começa em 0. Tá? E aí, compilo aqui de novo. E aí eu passo direto aqui, ó. Tá? A asterisco B, A, B. É verdadeiro. AB, verdadeiro. B, verdadeiro também. Agora, se eu passar BB, tem que dar falso. Por quê? O B aqui, ó, ele só aparece uma única vez. Retornou falso. Uma dúvida, professor. Esse matcher serve para quê? O matcher serve exatamente para ele o quê? Ele pega o quê? Ele pega o pattern, tá? Esse P aqui é o objeto do tipo pattern. E ele o quê? Ele passa a cadeia e pergunta para a cadeia, essa cadeia bate com a expressão regular? Se ela bater, o matches aqui ele vai retornar verdadeiro, que é esse booleano aqui. Se não bater, ele retorna falso. Beleza. Certo? Certo. Então, vou mandar para vocês também, para vocês estudarem isso. Honestamente. Porque eu acho que dessa forma, implementando, né, numa linguagem de programação, eu acho que fica mais concreto, tá? Então, olha que interessante, o Java já tem aqui o pattern, né? O pattern, ele lê uma expressão regular e o matcher, ele fala se aquela cadeia está condizente, né, está compatível com aquela expressão regular. Então você pode entender que o pattern aqui e o matcher, tá? Você pode até construir aqui um analisador léxico, tá? Com esses caras aqui. Com essas duas classes. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, pessoal, assim, acho que por hoje é isso, tá? Acho que tem bastante informação aí. Então, o que a gente combinou? Então, aquela lista de exercícios vocês vão entregar, tá? Vão entregar lá no SIGA-A. Eu vou criar uma tarefa lá depois, lá no dia 22/11, tá? Vocês têm que entregar ela lá no dia 22/11. Mais tardar dia 23. Perdão, não. 22, dia 29, tá? Então tem um tempo aí para fazer, tá? E o trabalho vocês vão apresentar no dia 22/11. Aí Tá? o Então, trabalho é a apresentação mesmo, né? é a apresentação. Vocês vão gerar aí os slides, né? Gera os slides, explicando. Explica lá, tá? Olha, o analisador léxico faz isso. E aí entra aqui as expressões regulares para implementar esse analisador léxico. Você entendeu? Se vocês quiserem ainda usar desses programas que eu compartilhei aqui, né, para mostrar algum exemplo, fica à vontade, tá? Quanto mais rica for a sua apresentação, melhor. Beleza.
certo? Os analisadores léxicos e a implementação de um DFA. E expressão regular, isso. Ah, expressão regular também, ok. Certo? Certo. Entendido, então? Aham. Então, semana que vem não tem aula por quê? Só perguntando. Não tem Então, aula. então, no calendário aqui, ó, a próxima Como segunda-feira é feriado, dia né? 15 de novembro, né? Uhum. É feriado. 15 de novembro é feriado, Ah, tá. Achei- Ia perguntar se tinha alguma coisa especial, mas por causa que é feriado mesmo. Beleza. certo? Então tem um tempo bom aí, viu, para vocês fazerem aí, tá? O Ok. trabalho e aí a lista lá que vai entrar no lugar da prova. Uhum. E no dia 6/12, se Deus quiser, encerramos a disciplina com vários 10 aí. Tomara, professor. A gente anda precisando disso aí. Maravilha, então. Pessoal, Beleza. tem mais alguma dúvida? Por enquanto, agora não. Qualquer coisa, se tiver dúvida, eu vou mandar no disco aí. Tá bom. Combinado, então. Beleza. Eu vou Mas aqui. nos horários de sempre, né, professor? E isso, quando eu mandar. Deixa eu só encerrar a gravação aqui, senão vai ficar muito longo.